vamos agora com muita alegria receber o nosso pastor Roberto Cunha. Ele falou que até meia-noite hoje, né, pastorzão? Pregando até meia-noite, deixa Deus te usar. Que Deus abençoe, pastorzão. Obrigado, Deus abençoe. Pode ser a igreja mais linda de Lisboa, pode dizer amém? Não, gente, tô falando de vocês, se anima aí. A igreja mais linda de Lisboa é vocês. A do norte é a da Vila do Conde, ok? A de Lisboa são vocês. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, muito especial, né? Sabemos que o nosso bispo está de viagem e ele me convidou para estar aqui hoje. Eu, com muita alegria, atendi ao convite do bispo, porque eu amo essa casa. Essa é a minha igreja mãe, igreja sede. Para quem não me conhece, estou vendo muitos rostos aqui que eu não conheço. Para quem não me conhece, hoje eu sou o pastor Roberto, mas eu tive a minha história desde o início, né, com essa casa, né, com a IBR Algés e com a sede, né? Então eu fui discipulado, evangelizado, batizei, fui integrado, consolidado, fui diácono lá na IBR Algés durante 7 anos. E sempre instruído, ensinado pelo pastor Roberto Melo, pelo bispo Rogério Rocha, né? Então, sou muito grato, porque a IBR faz parte da minha história. Eu acho que também faz parte da sua, né? Glória a Deus, sou grato a Deus. Deixa eu aqui só dar uma parte do Senhor ao bispo Rogério, ao nosso bispo, a pastora Anabela. Bispão, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela oportunidade dessa noite estar aqui. Amo a sua vida, amo a vida da pastora Anabela, vocês são muito especiais. Eu costumo dizer, pastores, que o nosso bispo, ele é como Noé, ele gosta de pregar sobre Noé, né? Eu falei assim, eu vou arrumar alguma coisa sobre Noé para o bispo. E aí eu falo para as pessoas assim, o nosso bispo, ele é um Noé. E aí as pessoas falam, por quê? Porque Deus não poderia entregar um projeto tão grande para uma pessoa qualquer, tinha que ser para uma pessoa especial. O projeto IBR Europa tinha que ser entregue na mão do nosso bispo. Um homem cheio de Deus, sabedoria, entendimento, graça. E eu apresento ele, Saulo, como Noé. Ele é o nosso Noé. Que Deus entregou o projeto, né, na mão dele, um projeto tão grande. Ele tem feito com tanta excelência. Em 2006, 2007 era só a sede. Hoje nós somos só aqui em Portugal 9. Para a glória do nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Queridos, eu preciso partilhar algo com vocês e você breve, que está lá o texto que fala sobre generosidade, compromisso e fidelidade, em Gênesis capítulo 28. Por gentileza, localize aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 20. Todos encontraram? Amém? Vamos lá acompanhar aqui no telão? Olha o que diz o texto. Jacó fez também um voto. Vamos repetir juntos aqui, para a gente gravar isso aqui? 1, 2, 3. Para ensaio foi bacana, mas vamos com mais força. Vamos lá? 1, 2, 3. Jacó fez também um voto. Olha que interessante. O texto está dizendo que Jacó, ele assumiu um compromisso. Se você é um amante da palavra de Deus, circula essa frase que lemos, puxa uma seta e coloca assim: Jacó assumiu um compromisso diante de Deus. E o que está acontecendo aqui em Gênesis 28? Vocês que amam a Bíblia, vocês sabem. Aqui está acontecendo, Jacó está fugindo de Esaú, porque ele rouba o direito de primogenitura. Então ele vai ter que fugir para a terra natal dos seus pais. Então ele fugindo, ele está com medo do que vai acontecer no caminho. Só que diante desse medo ele faz um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, olha o que ele vai fazer no 21. Vamos lá. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai,
então o Senhor será o meu Deus. E o que mais? E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Deixa eu te falar algo aqui poderoso. Jacó, ele assume um compromisso diante do céu, mas ele não tinha nada. Repita comigo, Jacó não tinha nada. Ele só tinha uma pedra e um pouco de azeite. E a roupa que estava vestida. Você pode ler o contexto. Ele vai falar: Senhor, se eu for nessa jornada e voltar em paz, de tudo que o Senhor fizer por mim, eu vou devolver. Eu vou te dar o dízimo. E eu sempre falo isso lá na IBR Vila do Conde, que dízimo, quando você está dizimando, você não está abençoando a igreja. Você não está abençoando a igreja ao dizimar. Você está abençoando a 90ª parte que ficou contigo. Tem alguém comigo aqui, gente? Quando você dizima, você está abençoando a 90ª parte que ficou com você. É por isso que o cortador não toca, o migrador não toca, o devorador não pode tocar. Porque você abençoou a 90ª parte que ficou com você. Então eu preciso entender isso. Ele assume um compromisso. Repita comigo. Ele assumiu um compromisso. Olha o que vai acontecer agora. Gênesis capítulo 30, versículo 43. Olha o que acontece. 30, 43. E o homem, qual homem é esse? Jacó. Se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Olha que poderoso. Jacó assumiu um compromisso sem ter nada. Só que diante do compromisso que ele assume, ele atrai a bênção do céu para a vida dele. Eu tenho algo de Deus para falar sobre alguém que está aqui essa noite. Ao você assumir um compromisso diante do céu, você automaticamente está atraindo a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua saúde, para os seus filhos. Porque quando ele assume um compromisso, ele não tem nada. Só que ele tinha algo no coração, a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que eu não vejo. De repente você está aqui falando assim: mas pastor, eu estou vivendo num quartinho. Coloca no teu coração compromisso nesse quartinho, porque Deus vai te abençoar com um T4, um T5, um T6. Tem alguém que crê nisso, gente? Ou eu estou sozinho aqui? Pastor, mas eu estou indo para o trabalho de metro, de comboio, porque eu queria tanto que Deus me abençoasse com um carro. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, que até dezembro Deus vai te abençoar com um carro novo. Só tem 3 aqui desse lado que recebeu. Deus vai te abençoar com um carro novo, abençoado, porque você é filho de Deus. Você assumiu um compromisso e a bênção de Deus é sobre você. Ele assumiu um compromisso. E quando eu assumo um compromisso, eu atraio a bênção de Deus sobre a minha vida. E olha o que vai acontecer no capítulo 31 para a gente finalizar. Capítulo 31, versículo 11. Olha o que vai acontecer. 31, 11. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta-te agora os teus olhos e veja que todos os machos que cobrem um rebanho são listrados, salpicados, malhados, porque eu vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Vamos repetir essa frase aqui? Vamos lá, igreja, daqui até o final. Vamos lá, 1, 2, 3. Sabe o que Labão estava fazendo com Jacó? Ele estava mudando o rebanho, porque toda vez que o rebanho era listrado, o combinado do pagamento de Jacó, o Labão mudava. Ele mudava o listrado para ele. Aí toda vez que ele mudava e dava o salpicado para Jacó, só nascia salpicado. Quando era para dar listrado, e o listrado era de Labão, não dava o listrado, só dava o salpicado que era de Jacó. Então o anjo chegou para Jacó e falou assim: Jacó,
eu estou vendo tudo que Labão está fazendo contigo. Tem alguém entendendo aqui, gente? Ainda bem. Sabe o que Deus está falando com algumas pessoas aqui? Continue com compromisso firme com Deus. Porque Deus está vendo tudo que aquele encarregado daquela fábrica está fazendo ao impedir o teu crescimento lá dentro. Deus está vendo tudo quando aquela pessoa está fazendo de tudo para você não avançar na sua profissão. Fica tranquilo que quando Deus decidir te abençoar, não há homem que possa impedir o agir de Deus. Eu vim liberar uma palavra já nesse momento ofertório. Esse ano será um ano em que você irá alavancar na sua profissão. Você vai crescer tanto, porque o favor de Deus vai te alcançar, porque você assumiu um compromisso. Tem mais alguém que crê comigo aqui nisso? Tem mais alguém? Glória a Deus. Esse ano, até dezembro, você vai dar um salto lá naquele trabalho, porque Deus está vendo tudo que está fazendo contigo. Aleluia. Amém? Vamos ofertar com alegria. Já estão ofertando, né? Então vamos adorar com alegria. É de Deus. Olha só, temos aqui MBWay 969-704-199. Temos o SPIN 592-007-014. E também temos o Pix @ibr.pt. Você pode fazer através das maquinetas multibanco, também dos envelopes, ou através dos canais que temos aqui na tela. Eu vou sair daqui para facilitar para vocês. É de Deus. Tu és. Vamos orar. Pastor, minha mão está vazia hoje. Não há problema. Levante as mãos vazias. Também quero orar, abençoar a sua vida. Todas as mãos levantadas. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Os teus filhos que ofertaram, Senhor, através da maquineta multibanco. Os teus filhos que ofertaram através do MBWay, do Pix, que através dos canais, ó Pai, das redes, ó Pai, de multibanco, Pix, MBWay, abençoaram a obra do Senhor. Pai, eu declaro que o favor de Deus esteja sobre essa casa. Pai querido, que o Senhor venha alcançar com ricas bênçãos sem medidas. Eu oro também por essa pessoa que hoje está aqui, Pai. De repente tem a sua mão vazia, não pôde fazer uma oferta de amor e gratidão. De repente está sem trabalho, a porta se fechou. Mas eu declaro a Deus que portas maiores abrirão diante dessa pessoa. Eu declaro o favor de Deus sobre cada um que aqui está. Que a mão do Senhor venha abençoar essa igreja. Que essa igreja venha multiplicar, crescer e superabundar em todas as áreas das vossas vidas. Assim eu oro e abençoo o teu povo nessa noite, no nome santo de Jesus, amém. Deus ama quem contribui com? Contribua com alegria no nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto você está aí contribuindo, localiza na sua Bíblia o livro de Atos, capítulo de número 7. O tema hoje é Espírito Santo, não é isso? Amém? Quem está cheio do Espírito aqui pode dar um glória a Deus bem forte. É isso aí. O tema é Espírito Santo. Então vamos falar de um homem que foi um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 54. Antes de começar a pregar, deixa eu te explicar algo. O sentimento do pregador ao começar a pregar. O pregador é como se fosse um cozinheiro, irmãos. Quem é que cozinha aí bem? Deixa eu ver as mulheres aqui. Eu tenho homem que também cozinha muito bem, irmão. Deixa eu ver, muitas pessoas. Vocês vão me entender o que eu vou falar agora. Você que cozinha, o que você faz quando você começa a cozinhar? Você pega o cebola, você vai separando bonitinho. Quem gosta mesmo faz com amor, né? Quadradinha, cebolinha, você pega o alho, vai triturando o alho, aí você prepara a panela, o óleo, tudo bonitinho, aí vai colocando os ingredientes, os temperos, não é assim que você vai fazendo? Aí coloca a carne, vai dourar um pouquinho a carne, depois coloca o molho. Por que eu estou falando isso? O pregador tem um sentimento de um cozinheiro. Ele prepara a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, as aplicações do texto para a igreja se alimentar. Só que acontece, o cozinheiro, quando ele coloca o prato na mesa, qual é o maior prazer de uma dona de casa, até de um homem que cozinha bem, que eu também cozinho bem, irmão. Lá em casa eu cozinho mais do que a pastora, ela sabe disso.
As crianças falam, pai, faça você, porque elas gostam do meu tempero. É verdade, eu vou falar isso aqui sem medo de dormir no sofá hoje. Se ela sabe disso. Isso aí, faço mais vezes. O sentimento do cozinheiro, de quem cozinha, quando coloca o prato na mesa, irmão, a pior decepção para quem cozinha e gosta de cozinhar é quando você vê a pessoa que deixou o prato todo, deixou a comida toda no prato. Sim ou não? Vamos lá. Você olha e fala assim, será que eu errei? Eu coloquei muito sal? Será que coloquei muito tempero? Você fica se perguntando. Então o sentimento do pregador é esse. O pregador se prepara, ele vai e faz tudo certinho para trazer o alimento do céu para a igreja. Então se o alimento falar contigo, por favor, abre a boca. Se falar contigo, fala glória a Deus, obrigado por essa palavra, Jesus, porque a voz é minha, mas a palavra é dele. Amém, gente? Vamos lá então. Atos capítulo 7, versículo de número 54. Diz assim o texto: e ouvindo eles isto, enfureceu-se os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, eu gosto disso, gente. Obrigado, irmã, é isso aí, já comecei a pregar. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Irmão, esse versículo aqui é auto-aplicativo, não precisa nem aplicar, já está falando. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Vira para o teu vizinho, me ajuda a pregar já na introdução dessa mensagem. Vira assim para ele, vira assim para ela e fala assim: suporte as pedradas para ver a glória de Deus. Você falou muito fraco. Segura na mão dele assim. Isso, segura na mão dele com força assim, com autoridade e graça, que Deus vai te dar graça agora. Você profetizar para essa pessoa do teu lado. Se você nunca profetizou, você vai profetizar hoje, essa noite. Você vai falar assim, ó: suporte as pedradas para ver a glória de Deus. Vamos selar com um aplauso isso? Vamos? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse momento, esse período da igreja, é um período em que a igreja estava precisando consolidar-se e integrar. No nosso contexto aqui da IBR, consolidar e integrar voluntários, porque a igreja estava crescendo. Tão verdade isso que o capítulo 6, eu preciso que vocês atentem para o capítulo 6 nesse momento. Capítulo 6, versículo de número 1, vai dizer o texto que naqueles dias, olha o que diz o texto, na minha versão, Almeida Corrigida Fiel, vai dizer, aqui também fala, naqueles dias. Repita comigo, naqueles dias. Quais dias eram estes? A pergunta que a gente precisa fazer lendo a Bíblia é essa: quais dias eram estes? E eu preciso te explicar de forma rápida quais dias eram estes. Quais eram os momentos que a igreja estava vivendo. Atos de número 1, Atos capítulo 1, se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que eles vão receber, em Atos capítulo 1, eles vão receber a promessa de que eles iriam receber o Espírito Santo. Foi a promessa que eles receberam em Atos capítulo 1. Então a promessa foi: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então em Atos capítulo 1, eles vão receber a promessa. Só que em Atos capítulo 2, no versículo 1, a promessa se cumpre. E aqui eu começo a perceber e a entender algo poderoso, que melhor do que receber promessa é viver as promessas que eu recebi.
E eu declaro sobre a tua vida, já na introdução dessa mensagem, que esse ano é um ano de viver as promessas que Deus fez para a tua vida. Quantos de fato creem nessa verdade pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Então, naqueles dias, no dia em que a igreja recebeu a promessa, e o bispo pregou aqui, que eu vi semana passada, eu assisti a pregação, que palavra poderosa. A palavra que o bispo falou aqui é muito poderosa, porque a ordem foi ficai, ou seja, quem não ficou não viveu. Oh Jesus, eu vou falar algo para vocês sem medo de errar. Quem ficar esse ano vai viver. Agora quem desistir, infelizmente não vai conseguir viver, porque a promessa é para quem fica, a promessa é para quem suporta, a promessa é para quem acredita. A promessa é para quem, eu estou pregando para alguém aqui, eu estou sentindo graça. A promessa é para alguém que não caminha por vista, mas caminha por fé. Eu posso não estar no meu melhor momento, mas eu vivo porque eu tenho uma palavra de promessa. E essa promessa, quando chega o tempo, ela não depende de circunstância, ela não depende de condições, ela só depende do céu quiser me abençoar. Se o céu decidir, a promessa cumpre. E só cumpre para quem fica. Olha que interessante. Quando Jesus vai ascender aos céus, o texto vai dizer que ele foi visto por 500 pessoas. Por quantas pessoas? Só que no cumprimento da promessa só tinha 120. Qual foi o déficit aqui de pessoas? Quem é bom de matemática? Me ajuda. Isso, pastor Vitor. Quantas pessoas? Então de 500 pessoas, 380 não viveram porque não ficaram. Mas graças a Deus que vocês decidiram ficar, porque esse ano é um ano de cumprimento de promessa. Então 380 não viveram a promessa, porque decidiram ir, porque acharam que estava demorando, porque acharam que em outro lugar seria melhor. Então se você comprou algum bilhete pensando que a promessa vai acontecer em outro lugar, diz o Senhor para você: desfaz a mala, entrega o bilhete de volta e pede o reembolso, porque a promessa vai se cumprir aqui nesse lugar, na tua vida. E eu tô te falando que eu nem te conheço. Eu vim lá de 400 quilômetros para cá, eu nem conheço a tua história, mas é o Espírito Santo usando a minha boca para falar contigo. Vai cumprir aqui nesse lugar. Mas pastor, olha as finanças do país. Pastor, olha as condições do país. Pastor, olha o arrendamento, que absurdo. Deus não depende de condições para cumprir promessa na tua vida. Apenas creia, mesmo sem ver, creia, mesmo sem ver, confie, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir cada palavra que prometeu sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Glória a Deus. Sinto graça aqui nesse altar. Aleluia. Deus não depende de condições para cumprir promessa. Deus não depende de circunstância para cumprir promessa. Então a igreja estava vivendo um tempo de crescimento, de cumprimento de promessa. Em Atos capítulo 2, se você olhar no capítulo 2, no versículo de número, a partir do versículo de número 14, o pastor Pedro, ele vai pregar pela primeira vez. Pedro começa pregando do versículo 14, ele vai até o versículo 40, pregando, anunciando a palavra. E quando Pedro termina de pregar, primeiro sermão de Pedro, depois da ascensão de Jesus aos céus, no versículo 41 vai dizer que foram batizados quase 3.000 almas. Então aqui você começa a perceber que a igreja passou de 120 para 3.120. Você não entendeu, eu estou pregando sobre a IBR Lisboa. Eu estou pregando sobre essa igreja. Eu trouxe uma palavra de Deus sobre essa igreja. Ei, começou pequeno, lá na rua do Intendente, foi pequeno. O bispo pregou, falou uma vez, ele disse que às vezes ele pregava para 5, mas está chegando no nível de 1.500. Daqui a pouco, aguenta o coração, porque Deus vai trazer mais pessoas e vai agregar muita gente. A igreja vai crescer, a igreja vai romper, porque o homem está conduzindo aquilo que é o projeto do céu. Essa igreja carrega uma promessa.
A igreja, ela passa no capítulo de número 2. Que bom que tem gente que crê nisso. Capítulo 2, versículo 41. A igreja foram batizados quase 3.000 almas depois da pregação de Pedro. Então a igreja passa de um ponto extraordinário de 120 irmãos para 3.120. Só que eu tenho uma notícia para você. A igreja não parou de crescer. A igreja nunca para de crescer. Porque o cabeça é Cristo. Nós somos apenas o corpo. A igreja então, em Atos capítulo 2, versículo 41, foram agregados 3.000 almas. E a igreja teve um acréscimo de 3.120 almas. Só que em Atos capítulo 4, versículo 4, o texto vai dizer que depois do segundo sermão de Pedro, a igreja passou a ter mais 5.000 pessoas. Vamos acompanhar o raciocínio para a gente não perder esse raciocínio, gente. A igreja começou com 120. Em Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo. A igreja passou de 120 para 3.120. Em Atos capítulo 2, versículo 41. Só que em Atos capítulo 4, versículo 4, a igreja já tem 5.000 pessoas. Ou seja, 5.000 mais 3.000 mais 120, 8.120. Quase 10.000 irmãos congregando. Eu vou falar para o bispo aqui através dessa transmissão. Bispo, você vai começar um trabalho novo lá na Amadora, mas se prepare que vai ser pouco tempo, porque vai ser muita gente para entrar para o hall de membro da IBR Lisboa. Eu declaro essa palavra, que povos, línguas e nação irão congregar dentro dessa casa, porque o Senhor tem uma grande obra nessa terra com essa igreja. Eu profetizo com os olhos abertos, muita gente do norte, do sul, do centro vai vir congregar nessa casa, porque grande será a glória do Senhor, como tem sido até os dias de hoje. Se você crê, aplaude a Jesus. Glória a Deus. Eu começo a perceber que a igreja está passando por um período que toda igreja passa. Primeiro, a parte do evangelismo, porque o pastor Pedro está evangelizando. Então, a primeira parte que a igreja está vivendo é evangelismo. Repita comigo, evangelismo. Só que depois tem a segunda etapa que você e eu passamos. Alguém nos evangelizou. Pastor, eu nasci em berço evangélico. Teu pai te evangelizou quando você era pequeno. Evangelismo. Só que depois a igreja vai viver o segundo ponto aqui, o ponto importante. Qual é esse ponto? Discipulado. O pastor Pedro está pregando, depois ele vai discipular. Só que no capítulo 2, versículo 41, ele vai para o terceiro ponto. Batismo. Então vamos lá, vamos acompanhar essa linha de raciocínio. A igreja está crescendo, evangelismo, discipulado, batismo. E agora a igreja vai passar por uma nova fase. Qual é essa fase? Consolidação. A igreja vai se consolidar. O bispo tinha aqui um tema poderoso. Na minha época que eu fui instruído dentro desse grupo, era o DNA ministerial. Hoje eu uso esse tema lá no norte, que foi do bispo, nosso bispo. Ele que fez esse tema aqui, era poderoso, e eu uso lá. DNA ministerial, consolidar. Então a igreja está sendo consolidada. E onde que é que a igreja está sendo consolidada? Em Atos capítulo de número 4, acompanhe comigo. Atos capítulo de número 4. Atos capítulo 4, abre aí. Atos capítulo de número 4, versículo de número 34. Olha o que está dizendo o texto. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos possuíam herdade, e vendendo-as, trazia ao preço o que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, a igreja está passando por um período de consolidação. Repita comigo, consolidação. A igreja está aprendendo sobre ser fiel. Dízimos, oferta, voto. A igreja vendia as propriedades, os bens, e trazia nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem aqueles bens para aqueles que precisassem. Então eu preciso aqui que você entenda. A igreja passou pelo evangelismo, discipulado,
batismo, consolidação. E agora no capítulo 6 ela vai entrar no quinto passo. E qual é o quinto passo? A integração. É quando você entra por essas portas. Você é um visitante a primeira vez, a segunda, a terceira já é um congregado. Depois você quer conhecer melhor, você marca um gabinete, você se torna um membro. Se você não é batizado, você passa pelas águas, passa pela consolidação do grupo de consolidação de novos membros. E depois você começa a ser um voluntário. A igreja no capítulo 6 começou a viver esse tempo. O tempo da integração. Repita comigo, integração. Para você não esquecer, para a gente começar a aplicar agora a partir do capítulo 6. Vamos lá. Evangelismo. Não, mais forte, gente. Me ajuda aí. Vamos lá. Eu vim de 400 km para cá, eu tô cheio de força. Me ajuda, vamos lá. Evangelismo. Discipulado. Batismo. Consolidação. E integração. E aí no capítulo 6, olha o que está acontecendo no capítulo 6, gente. Acompanha comigo. Capítulo 6, versículo 1. O capítulo 6, versículo 1 está dizendo que a igreja estava crescendo naqueles dias, os dias de crescimento, de cumprimento de promessa. A igreja estava crescendo. E quando a igreja começou a crescer, olha o que vai dizer o texto. Houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eu vou ler de novo para ver se você está comigo no texto. Naqueles dias que a igreja está crescendo, está vivendo um cumprimento de promessa, que a igreja está vivendo algo poderoso do céu, os discípulos estão crescendo, só que houve celebração, é isso? Não, vamos lá, gente. O povo estava celebrando, é isso? O povo, os gregos estavam murmurando. Olha para o teu irmão com muito carinho e respeito e fala assim para ele: nem todo mundo que está no mesmo ambiente que você vai celebrar o seu crescimento. Então, nem todo mundo naquele trabalho, quando vê você crescendo, vai celebrar o teu crescimento. Nem todo mundo da sua parentela, quando vê você crescendo, vai celebrar o seu crescimento. Entenda bem, nem todo mundo vai celebrar porque você está crescendo. Nem todo mundo vai celebrar quando você postar a foto daquele carro bonito, com a chave e falar assim: eu consegui. Ninguém vai conquistar. Nem todo mundo vai celebrar quando você falar assim: eu consegui comprar minha casa própria. Glória a Deus por isso. Eu saí da renda, eu venci. Nem todo mundo vai celebrar o seu crescimento. Nem todo mundo. Porque o ambiente é de crescimento. Só o que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Uma murmuração dos helenistas, dos gregos. Eles estão murmurando. Eles estão reclamando. Por quê? Porque eles estão dizendo: ó, vocês estão pregando a palavra, vocês estão orando, mas as nossas viúvas estão deixadas de lado. Aí viram para o pastor Pedro e para os apóstolos e falam assim: ó, temos um problema. Temos uma dificuldade. Vamos colocar para os dias de hoje. O projeto Esperança está precisando de voluntário. Por quê? Estão precisando levar mantimento, mas não tem pessoa. Estão necessitados ajudar as viúvas e os órfãos, mas não tem quem ajude. Quem vai resolver isso? Aí o texto vai dizer que quando Pedro ele recebe essa informação, ele vai dizer assim: convoque a multidão dos discípulos. E disse: é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa? Entenda bem que quando Pedro recebe a informação, Pedro não foi orar. Pedro não foi fazer uma campanha de jejum. Pedro não foi orar nas 3 da madrugada. Porque o problema aconteceu e Pedro já sabia o que tinha que fazer. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. A oração não pode ser a última alternativa do aflito, mas tem que ser a primeira alternativa do dependente. Eu não oro para resolver problema. Por eu orar, eu irei saber como resolvê-los. Pedro me ensina: eu não preciso orar para que Deus me dê uma solução. Eu já tenho uma vida de oração e Deus já falou comigo o que eu tenho que fazer.
Eu declaro sobre a tua vida que você é alguém que tem vida com Deus. Você é alguém que levanta pela manhã e ora, dobra o teu joelho, tem o teu devocional. E quando os problemas vier diante de você, você não vai precisar orar outra vez, porque quem tem uma vida de oração já sabe, já tem discernimento, o que tem que ser feito, o que vai fazer. Glória a Deus. Não espere os problemas chegar para que você possa orar e pedir direção a Deus. Ore e você saberá como resolver os problemas. Pedro, ele então vai convocar a multidão, vai falar assim, ó: escolhe entre vós 7 homens, boa reputação, cheio do Espírito Santo. 7 homens, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas nós iremos perseverar na oração e no ministério da palavra. Aconteceu um problema, repita comigo, aconteceu um problema. As viúvas estavam deixadas de lado, então o pastor Pedro, juntamente com os apóstolos, vão ter uma solução. Levante 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E o que é boa reputação, pastor? A boa reputação é a imagem ou opinião pública construída ao longo do tempo. A reputação é diferente do caráter. Caráter é aquilo que nós somos no particular, quando ninguém está nos vendo. A reputação é a imagem que é gerada quando nós estamos na rua, no estacionamento, no shopping, no condomínio. E eu fiz essa pergunta lá na IBR Vila do Conde. Eu falei assim: se eu fosse chamar alguém lá do teu prédio, teu vizinho, falasse assim, como que é essa pessoa? Qual seria a resposta que ela me daria? Olha, esse vizinho é uma bênção, viu? Ele é tranquilo. Às vezes a gente faz um barulho aqui, mas ele nem se chateia, ele é uma bênção. Ou será que quando eu perguntasse quem é você lá no teu prédio, falasse, esse vizinho é atribulado. Esse vizinho já chamou a polícia para mim várias vezes. Não, esse vizinho aí, isso é a reputação, quem nós somos diante das pessoas, publicamente. Por quê? Porque para servir, para fazer a obra de Deus, tem que ter a boa reputação. Tem que passar uma boa imagem. O Espírito Santo precisa falar com as pessoas através das nossas atitudes. Então, eles precisavam ter boa reputação. Segundo, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. E eu vou correr, gente, o tempo já foi ali. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E quem é cheio do Espírito Santo? Me explica, pastor, ser cheio do Espírito Santo. Quem não é cheio de si mesmo. Pastor Vitor, você é muito inteligente. Eu sei que você vai pegar isso aqui de primeira. Segundo a física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quem é estudante de faculdade, universidade vai entender. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, segundo a física. Então eu preciso entender que se alguém é cheio de si, jamais poderá ser cheio do Espírito Santo. Porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então eu preciso te explicar isso aqui vai tirar um nó da sua cabeça. Quando você vai para o secreto orar, sabe por que é difícil? Porque no secreto você não está se enchendo. No secreto você está se esvaziando. Quando você está no secreto, você está falando, Deus, tira de mim toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que está me afastando de ti. Pai, tira do meu coração toda preocupação com a minha família, com os meus filhos, com os meus compromissos. Você está se esvaziando. É por isso que é difícil orar. Você está orando, você quer olhar o telemóvel, você está orando, quer olhar a máquina que está batendo, o feijão que está cozinhando, a roupa que está pendurada, será que secou? É uma confusão na tua mente, porque você não está se enchendo. Porque você está se esvaziando. Para que Deus possa te encher. Tem alguém entendendo isso aqui? Então, para que eu possa ser cheio, eu preciso ser vazio de mim mesmo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais morto para si mesmo nós somos. Você sabe aquela pessoa que quando ela é afrontada, ela não reage, ela fica parada. Você não vai falar nada? Está falando de você. Eu morri para mim mesmo, para que Cristo vivesse através de mim. Você já experimentou
Uma vez um jovem foi contar um testemunho, ele falou que aquele jovem que é bem animado, vamos falar assim, o pimentinha, ele chegou perto de um defunto, o caixão estava aberto. E quando aquele jovem pegou e falou assim, vamos ver se esse homem está dormindo, está morto mesmo. Pegou um prego pontiagudo, chegou no braço daquele defunto e espetou e falou assim, agora ele vai gritar, você vai ver, não está morto nada, isso é brincadeira dele. Estava morto, irmão. Ele pegou um prego pontiagudo e espetou. E o pai que viu, o pai falou, por que você fez isso? É para saber se ele está morto mesmo. Agora eu sei que ele está morto. Aí o pai, quem ama pregar, sabe que todo lugar, tudo que acontece, aquilo dá uma pregação. E o pai falou assim, uau, entendi. Ele viu aquele ato do filho, o pai falou assim, filho, quando nós estamos mortos para a nossa carne, é assim que acontece. Alguém vem nos afligir, alguém vem nos afrontar, alguém vai nos caluniar, mas a gente não reage. Alguém levanta uma mentira ao nosso respeito, mas a gente não reage. E por que eu não reajo? Porque eu estou morto na carne. E quem vive em mim é o Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio da graça de Deus. Ele vive em mim, então eu não vou reagir àquilo que está acontecendo na minha carne, mas eu glorifico, exalto a Deus, porque Ele me enche cada dia. Glória a Deus. Boa reputação, sabedoria, cheio do Espírito Santo. Pastor, e o que é sabedoria? Sabedoria não é falar muito. Sabedoria é saber o momento de ficar quieto. Porque às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Até alguém entendendo isso aqui? Não é falar muito, é porque eu fiz filosofia. E aí, sabe? Não é isso, irmãos. Sabedoria não é isso, não é falar muito. É saber se calar na hora certa. Então era essas três qualidades para servir mesa, Três qualidades para servir mesa. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. E o texto vai dizer que este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Atente para esse detalhe. Vão citar 7 nomes. Quantos nomes? 7 nomes são citados ali em Atos capítulo 6, versículo de número 5. 7 nomes. Só que o Lucas, o escritor, o médico, ele tem um detalhe quando vai falar de Estevão. Olha o que o texto vai falar. E o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. De nenhum dos 6 ele falou isso, apenas de Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Você se lembra que eu falei que a igreja estava passando um período de integração? Que muitos passariam do evangelismo, discipulado, batismo, consolidação para a integração. Integração é servir. Abençoar a obra, servir. E aí, o que está acontecendo? O texto está dizendo que Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. Só que o texto está falando isso, e eu consigo fazer uma conjectura com o texto que Estevão precisou fazer algumas orações no seu secreto. Porque Estevão era reconhecido pela qualidade, pela graça de Deus na vida dele diante do povo. E aí eu começo a imaginar algo assim, com o texto, sem ferir o texto, fazendo uma conjectura, que de repente alguns chegavam perto de Estevão e falavam assim: Estevão, você ora pelo povo, você é um homem cheio de Deus, o pastor Pedro está lá, ele não está vendo que você tem dons, tem habilidade para ajudar nessa obra. A obra está crescendo, são 8.120. Será que o pastor não está te vendo? Aí de repente Estevão olha assim para eles e fala assim: pode ter toda certeza, o pastor Pedro, ele pode às vezes até perder de vista o que eu estou fazendo, o que eu estou, a maneira como eu estou servindo, a maneira como eu sou bondoso, mas entenda uma coisa, que existe um Deus no céu, que quando chega a hora certa, o tempo certo, não há nada que possa impedir dele levantar o homem. Eu começo a perceber que Estevão, ele teve que fazer algumas orações, porque parece que às vezes na nossa vida as coisas estão demorando a acontecer. Nós somos fiéis, somos bondosos, estamos servindo com amor e com gratidão, e você fala assim: quando que vai chegar a minha hora? Quando que vai chegar o meu tempo? Só que o texto vai dizer que Estevão era homem cheio de fé. Repita comigo: cheio de fé.
E o que é fé, pastor? A fé, Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Eu posso declarar uma palavra sobre a tua vida? De repente você entrou aqui e está esperando muito tempo viver a honra de Deus. De repente há 1 ano, de repente 2 anos, 3 anos. É tantos anos que você está esperando, falando: Senhor, quando que eu vou viver o cumprimento da promessa? Quando que eu vou viver aquilo que o Senhor me prometeu? Eu vim lá da IBR, Vila do Conde, lá depois da Póvoa de Varzim, lá de Esposende, para liberar uma palavra sobre a tua vida. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você, para sua casa, para sua família, e tudo que Ele prometeu vai se cumprir na tua vida. Eu declaro que vai se cumprir. Quantos creem nessa verdade? Evastequei antorimagala sob cantorabacai. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui: não fique angustiado, não carregue ansiedade no teu coração. Parece que o tempo está demorando, parece que os dias estão vagarosos, mas eu venho trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Ainda esse ano algo grande vai acontecer. Eu vou falar de novo com os olhos abertos. Ainda esse ano algo muito grande vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele te prometeu, Ele não errou. Quando Ele te prometeu, Ele não falhou. Quando Ele te prometeu, Ele não se equivocou. Ele sabe quem você é. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar como uma voz para essa geração. Eu vejo multidões atrás de pessoas. Quando você abrir a boca, pessoas vão se render a Cristo. Quando você orar, enfermos serão curados. Quando você estender a mão, paralíticos irão se levantar. Eu estou profetizando para alguém que Deus vai usar nesse tempo e nessa geração. Quem recebe essa verdade faz barulho para o Senhor. Isaías 40, versículo 31 vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ei, Deus não vai deixar você ficar parado no meio do caminho. Deus não vai deixar você ficar fadigado no meio do caminho. Deus não vai deixar o cansaço, o peso da labuta parar você. Não, 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 não. Eu venho ser boca de Deus para a tua vida e dizer que Deus vai contigo até o final. Pode estar pesado, pode estar difícil, pode estar dificultoso a tua caminhada, mas entenda bem que o Senhor está do teu lado. Ele está cuidando do teu coração. Ele está sustentando a sua casa, os seus filhos, a sua saúde. A tua vida está nas mãos do Senhor. Não desiste, não pare. Não desiste, confie. Não desiste, acredite. Porque esse ano será um ano do teu melhor testemunho. Eu vou falar de novo, eu vou falar de novo. Eu estou cheio de Deus. Esse ano será um ano do teu melhor testemunho. Quem pode celebrar a Jesus? Oh, meu Deus, meu Deus, estou sentindo graça aqui nesse altar, gente. Estou sentindo graça de Deus nesse altar. Eu estou pregando hoje para muita gente. Eu estou pregando para muita gente que passou por um processo difícil nessa nação. Eu estou pregando para muita gente que já fez mala, comprou passagem e não foi, porque acreditou na promessa que ia acontecer. Eu estou pregando para pessoas que ligou para parentes do outro lado do Atlântico e falou assim: ó, dessa vez eu vou com a família toda porque eu não aguento mais. E no quarto só Deus viu as tuas lágrimas, porque você nem chorou perto da tua família para não gerar preocupação. Só que eu venho ser boca de Deus nessa noite para te dizer: persevere, porque está faltando pouco. Vou falar de novo: persevere, porque está faltando pouco.
E quando a honra de Deus chega, ela não chega só para você, ela alcança você, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Ela vai alcançar todos os teus. Aguenta firme, aguenta firme. Oh, aguenta firme. Aleluia. Olha o que vai dizer, gente, o texto. Versículo de número 8 do capítulo 6. O capítulo 6, versículo 8 diz assim: que Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha isso aqui, gente. Qual foi a intenção da instituição dos 7 diáconos? Qual foi a maior preocupação dos apóstolos ao levantar os 7 diáconos? Só quem está acompanhando o raciocínio da mensagem vai me dizer. Qual foi? Servir quem? Por favor, pastor Alan, fala mais alto. Servir as viúvas. Essa foi a intenção de levantar os 7 diáconos. Servir as viúvas, ajudar na ação social, ajudar no projeto Esperança, contexto IBR. Só que vai dizer o texto no versículo 8 que Estevão era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É mais ou menos isso aqui, ó, mais ou menos aqui. O pastor Pedro falava assim: Estevão, essa semana tem que levar a cesta básica para uma viúva em tal morada. Você vai lá levar, pastor? Você vai levar diácono. O pastor Pedro falando para o diácono: você vai levar? Ele falava: sim, vou lá. Aí chegava lá o diácono Estevão com a cesta básica. Aí de repente aquela viúva, fazendo a conjectura sem ferir o texto, ok? Aí de repente aquela viúva olha para o diácono Estevão e fala assim: diácono, você faz um favor para mim? Olha, eu sei que o pastor Pedro está muito ocupado, mas você consegue marcar um gabinete com ele para mim? Aí ela vai falar assim, o diácono Estevão fala assim: por que você quer marcar um gabinete com o pastor Pedro? Porque a minha filha está enferma, eu quero que o pastor ore por ela. Aí o diácono falava assim: minha irmã, eu vim trazer a cesta básica, mas fica tranquila, eu vou orar pela sua filha, ela vai ser curada. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. O mesmo Deus que é na vida do pastor, é na vida do diácono. O mesmo Deus que é na vida do pastor, na vida do músico. O mesmo Deus que é na vida do pastor, na vida do levita. O mesmo Deus que é na vida do pastor, na tua vida. Eu quero liberar sobre a tua vida isso. Quando alguém naquele trabalho pedir: ora pela minha vida, você vai orar, aquela pessoa vai ser curada. Quando alguém naquela casa pedir assim: ora pela minha vida, você vai falar assim: mas eu chamo o pastor. Não, é você mesmo que Deus quer usar para esse tempo. Você vai colocar a mão e demônios serão expelidos de pessoas. Você vai colocar a mão e pessoas serão restauradas. Esse tempo é a geração de Estevão, que vão se levantar com ousadia e intrepidez para ser usado como ferramenta na mão de Deus. Eu estou na igreja certa e no lugar certo. Levanta a mão se você é essa geração. Você não vai precisar chamar, você só vai avisar: bispo, alguém me pediu para orar, posso? Pode, Deus que é na minha vida e na tua. Pode ter certeza que ele vai falar isso. Ele falou isso comigo quando era diácono. O mesmo Deus que é na minha vida e na sua. Pode orar, coloca a mão. Está endemoniado, bicho, mas eu não entendo. Entende, porque Deus é contigo. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava sendo preparado para ser pastor, eu estava do lado do pastor Roberto, que congregou aqui muitos anos, conhecido como Robertinho, né? Vocês conheciam como Robertinho. E eu me lembro, quando eu estava sendo preparado, a área que eu tinha mais dificuldade na altura era a libertação. Eu acho que muitas pessoas tinham também dificuldade, e tem, no início da caminhada. Como é que eu vou lidar com a libertação? Meu Deus, a libertação, uau! Como é que eu vou fazer para expulsar os demônios? Eu olhava o pastor Roberto desse tamanho, eu daquele tamanho, ele cheio de poderes de graça, eu olhando para ele assim: que homem cheio de graça. Outra vez eu estava na frente da igreja, abri a igreja e estava esperando. Aí passou um homem lá, virou, rangeu os dentes, virou o olho, bateu assim na janela. Eu falei: ih, meu Deus do céu, Jesus amado, vou embora. Com medo do homem. O pastor Roberto chegou, 1,60 m. Cadê o homem? Cadê? Traz ele para dentro aqui. Traz ele para dentro aqui, em nome de Jesus, sai! Saiu. Eu falei: rapaz, que poder, que graça que esse homem tem. Eu quero ser assim. Aí eu falei assim: pastor, posso ficar perto do Senhor? Quando o Senhor estiver fazendo a libertação, o Senhor me ensina? Ele falou: tá bom, quando eu estiver perto, você fica perto. Aí tá, ele tá expulsando, eu tô olhando. Teve um dia
Tava a mãe e a filha. Aí eu falei, vai sobrar para mim, Jesus, hoje não. Não, Jesus, eu não, chama outro. Aí ele falou assim para mim, ele nem esperou pensar, ele falou assim, ó, eu vou orar pela mãe, que é mais calma, que é uma senhora de idade, você vai orar pela filha que roda a igreja toda. Eu falei, Jesus amado, meu Deus, Senhor, me ajuda, meu irmão, pensa como é que ficou minha cabeça naquele dia. Eu falei, Jesus, eu acho que vou fugir daqui, vou fingir que estou passando mal. Ele falou assim, você vai orar e Deus vai te dar autoridade. Aí na hora que ele pegou aquela irmã, colocou a mão, orou, e ele falou, vai rapaz, é você, eu não tenho outro para ir, outro, eu não, você que vai. Eu, é sério. A menina se virando e fazendo um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu nunca fiz isso. Ele falou, vai, Deus vai te revestir de autoridade, de graça, vai. Aí eu cheguei, meu irmão, estufei o peito, eu falei, agora que o demônio vai correr. É agora que ele corre de mim. Estava cheio de medo, irmão. Cheio de medo, mas eu estava estanco. Pô, não tá medo não. Homem desse tamanho, com medo, não. Com medo, irmão, com medo. A perna tremia. Eu falei, Jesus amado, me ajuda, Senhor. Quase caí para trás, irmão. Antes dela cair, quase que eu caí. Aí cheguei perto dela e falei, em nome de Jesus, sai! A menina foi liberta. Eu falei, ô glória, Deus é na minha vida, tá vendo? Irmãos, por que eu te contei isso? Porque Deus vai fazer assim contigo também. Deus vai fazer assim contigo também, não se assuste, porque Deus vai te revestir com autoridade, com graça. E quando você orar por aquela pessoa na autoridade do nome de Jesus, tudo que está de ruim na vida dela vai sair, porque Deus vai te ungir com graça, com autoridade, para que você possa ser usado por Ele. Aleluia, eu creio nisso. Vou terminar, gente, vou terminar. Ninguém falou então eu vou terminar mesmo. A gente fala, vou terminar, depois você fala, pai. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Olha isso. Estevão está se destacando. Repita comigo. Estevão está se destacando. Só que quando ele começa a se destacar, começa o problema. Se levanta 3 grupos. Versículo 9. Os libertos, os sirineus e os alexandrinos. 3 grupos começam a disputar com Estevão. E aí ele começa a se destacar, a orar pelo povo. Começa a expulsar demônio. Além de levar a cesta básica, cuidar das viúvas, ele está fazendo prodígios e sinais. Aí quando ele está sendo usado por Deus, se levanta 3 grupos. Os libertos, os sirineus e os alexandrinos. 3 grupos se levantam. Está aí no versículo 9. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, os sirineus e os alexandrinos, da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Começou a se destacar, começou os problemas, pastor Vitor. E aí eu começo a perceber e a entender que existem 3 formas de Deus confirmar a tua chamada. Quem quer saber as 3? A primeira é quando Deus te chama e te escolhe e fala, eu te escolhi. A primeira forma é quando Deus, Ele confirma o teu chamado. Ele te separa, Ele confirma. Só que a segunda forma é quando as pessoas que estão do teu lado, elas começam a te olhar e falar assim, você é diferente. Você tem algo de Deus na sua vida. As pessoas que estão do teu lado, não todas, mas algumas vão olhar e falar, você tem graça de Deus na sua vida. Você tem, você é diferente. Essa é a segunda forma. Só que existe a terceira forma. É quando os opositores se levantam. É quando aqueles que não aguentam ver você se destacando. Aí começa a falar assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para parar ele, para parar ela. E entenda bem que os opositores, eles vieram para confirmar o teu chamado. O chamado de Deus na tua vida. Foi para isso que eles vieram. Então, quando alguém levantar alguma afronta sobre você, sobre quem você é em Deus, entenda, ele só está confirmando o chamado de Deus na tua vida. Quando aquela pessoa lá do teu parente, bem de longe, fala assim, é tudo fogo de palha, daqui a pouco está saindo da igreja, você vai ver. Está indo agora, daqui a pouco sai, abandona. Ei, ele só está confirmando o que Deus te chamou para fazer. Você é escolhido. Os opositores vieram confirmar a tua chamada. Glória a Deus. Por Deus,
pelas pessoas que nos amam e pelos opositores. E aí agora eu vou terminar, nem vou chegar no capítulo 7, para vocês pedir para o bispo me trazer de novo. Eu termino no capítulo 7. E aí, olha o que vai dizer, o versículo 11 do capítulo 6. Então esses grupos, esse grupo de pessoas, os sirineus, os alexandrinos e os libertos, esses 3 grupos de pessoas, então subornaram, repita comigo, subornaram. Irmão, Estevão era um homem tão de Deus que não encontrou erro nele. Tiveram que inventar. Vamos trazer Estevão para 2026? Estevão tivesse aqui, Estevão, você podia olhar o Facebook dele, não tinha nada. Tem alguém aqui, gente, comigo? Pelo amor de Deus, reage aí. Se Estevão tivesse hoje aqui, você ia olhar o Instagram do Estevão, não tinha nada, só pregação, só louvor. Se você pegasse o WhatsApp de Estevão, se fosse hoje, deixa eu ver se tem um negócio no WhatsApp dele aqui, peraí, negócio aqui. Só orando pelo povo, só grupo de oração, só grupo de evangelismo. Estevão era homem de Deus. Estevão era homem de Deus que não tinha falha, não tinha dolo nele. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Seja tão de Deus que se tiverem que falar mal de você, vão ter que inventar, porque não tem brecha na tua vida. Vão fazer hack, vão fazer Facebook falso para entrar e falar assim, agora eu vou ver aqui o que ele está fazendo, tá vendo? Eu vou entregar, agora eu vou ver. Não tem, porque você é tão de Deus que não tem brecha na tua vida. Pastor Vitor, Pastor Alain, Saulo, Dinardi, se Estevão tivesse hoje com um iPhone, o iPhone dele não tinha senha não. Eita gente, vamos lá, hein? Tá muito silêncio aí. Pode entrar, fica à vontade, não tem nada para esconder não. Eu tô tão cheio de Deus que eu não quero saber de mais nada. Aí Estevão, ele vai passar por um momento de suborno. Eles vão subornar, vão pagar para falar mal de Estevão. Ó, esse Estevão aí, ele está inventando blasfêmia contra a lei de Moisés e contra Deus. Levaram Estevão para o Sinédrio. É aqui eu vou terminar. Levaram Estevão para o Sinédrio. Sinédrio era o lugar. O Sinédrio era o lugar aonde julgava as pessoas se iria morrer ou viver, se iria ser preso ou se iria solto. Levaram ele para o Sinédrio. E quando Estevão está lá no Sinédrio, sentadinho, Estevão está sentado na cadeira do Sinédrio. E quando ele está sentado lá, os homens estão acusando ele, porque foram subornados, receberam para fazer aquilo. Fala assim, olha, esse homem aí está falando blasfêmia, calúnia. Ó, me ajuda a pregar, Alan, me ajuda a pregar aqui. Alan, me ajuda aqui, senta aqui numa cadeira aqui, filho. Você vai ser meu Estevão hoje. De frente para a igreja. De frente para a igreja, isso. Arranca uma dessa aí. A gente terminar a pregação. Você vai ser aqui no meio, aqui, ó, no meio do Sinédrio. Isso, aí. Isso, olha que benção. Imagina. O Estevão está sentado na cadeira. E aí no Sinédrio, todo mundo está no Sinédrio apontando para o Estevão. Olha, ele é um acusador. Ele está falando blasfêmia contra a lei de Moisés e contra Deus. Olha o que diz o texto. E quando Estevão está sentado na cadeira de réu, olha o que diz o texto no versículo 15. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de anjo. Estevão está recebendo acusação. Estevão está recebendo afronta. Estevão está recebendo um monte de calúnia a respeito de quem ele é, a respeito do caráter dele. Sabe o que ele está fazendo? Ele está em silêncio. Sabe qual a primeira lição que Estevão nos dá? Mantenha o equilíbrio quando as afrontas chegarem sobre quem você é. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Hoje é uma unção de Deus vai ser derramada sobre equilíbrio. Deus vai te trazer equilíbrio emocional para decidir em momentos de pressão. Deus vai te ajudar a te manter em silêncio em momentos de mentira, de calúnia, de afronta e de pressão. Deus vai trazer hoje sobre a IBR Lisboa uma unção de equilíbrio.
Deus vai te dar equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Existe uma unção de equilíbrio. Quando aquelas pessoas se levantarem e falar assim: você está fazendo coisa errada, eu estou vendo. Aí você fala: Deus, você sabe a sinceridade no meu coração. Deus, você sabe que eu estou fazendo de coração. Eu não estou fazendo com segundas intenções. Quando aquela pessoa olhar para você e falar assim: você é bajulador. E você falar assim: não, eu não sou bajulador, sou leal, é diferente. Você não vai responder. Deus vai te dar uma unção de equilíbrio. Eu vou falar de novo. Deus vai te dar uma unção de equilíbrio. Equilíbrio. Você não vai falar nada. Quem te justifica é Deus. Você vai ficar em silêncio. Você não precisa se justificar. Deus é quem te justifica. Você lembra de Jesus? Jesus estava dentro do local onde era para ser condenado, julgado. E viram para ele: não vai falar nada. E o texto vai dizer: como um cordeiro mudo. Ele não abriu a boca. Na via dolorosa, ele não abriu a boca. Na hora que Pilatos lavou as mãos, ele não abriu a boca. Na hora que condenaram os fariseus, escribas e saduceus, olharam para ele e falaram assim: você está dizendo que é o Cristo? Ele não abriu a boca. Na via dolorosa, quando ele levou a chibatada, ele não abriu a boca. No Gólgota, quando penduraram ele na cruz, colocaram cravos nas suas mãos e nos seus pés, ele não abriu a boca. Ei, Deus vai te dar uma unção de equilíbrio para você não abrir a boca. Você não vai discutir com ninguém da tua família, com ninguém da tua casa, não. Se mantém em silêncio, porque a resposta, a justificativa vai vir de Deus sobre você. Eu vou falar com mais força para ver se você pega essa palavra. A justificativa vai vir de Deus sobre você, sobre quem você é, sobre para que você foi chamado. Segunda lição que Estevão nos dá. Enquanto Estevão está sendo julgado no meio do sinédrio, primeiro ele mostra que tem equilíbrio. Manteve em silêncio, não falou nada. Segunda, Estevão, quando todos estão olhando, olha para o Estevão aqui. Olha para ele. Todo mundo, para ver se ele dá um sorriso. Isso. Isso. Quando todo mundo está olhando para o Estevão, apontando Estevão, condenando Estevão, sabe o que acontece? O rosto dele estava como o rosto de um anjo. Eu vou terminar aqui agora. Como que fica o teu rosto diante de uma mentira que inventaram sobre você? Ela vai ofuscando o brilho do Espírito Santo, ela se mantém brilhando. Como fica o teu rosto diante de uma calúnia que falaram sobre você? O brilho do Espírito Santo, ele vai se ofuscando ou continua brilhando? Deixa eu te falar algo sobre a tua vida aqui na parte de Deus. Não importa as feridas que você passou, não importa as lutas que você enfrentou, não importa as dificuldades que você tem passado, eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui essa noite. Você pode perder dinheiro, você pode perder bens, você pode perder até o trabalho, mas uma coisa você e eu não podemos perder, é esse brilho do Espírito Santo. É esse brilho do Espírito Santo. É esse brilho do... Quem deseja o brilho do Espírito Santo na vida? Estevão está sendo apontado, caluniado. O rosto dele está brilhando. Ele está com o rosto brilhando. Porque aquilo que estão fazendo contra mim não pode tirar a essência que eu carrego. Aquilo que fizeram com você não pode tirar o brilho do teu rosto do Espírito Santo. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não importa as feridas que te geraram, não importa a dor que você passou, entenda, o brilho do Espírito Santo deve permanecer no teu rosto. Pastor, porque muitas das vezes o brilho do rosto começa a se ofuscar? Meu tempo acabou, gente. Eu vou terminar mesmo agora. E por que o nosso brilho do rosto começa a se ofuscar? Decorrente às feridas do caminho. Por quê? Olha o texto de Deuteronômio, Êxodo 34, 29. Eu vou falar sobre isso até fechar a Bíblia, não falo mais. Terminou meu tempo.
Quando o bispo chegar, fala: bispo, traz o pastor de novo para ele pregar o capítulo 7. Deuteronômio 34, 29. Eu vou terminar aqui. Êxodo, obrigado. Déficit de atenção é complicado. Eu tenho muito. Quando Moisés desceu do monte, Moisés ficou 40 dias aqui no monte. Quantos dias? 40 dias ele ficou em cima do monte. Quando Moisés sobe para o monte, ele fala assim: Senhor, se Moisés estivesse aqui de novo, vamos trazer Moisés para hoje? Senhor, telemóvel offline. Agora é eu e o Senhor aqui no monte. Tem alguém comigo? Senhor, é eu e o Senhor apenas. 40 dias, eu e o Senhor. Moisés está no monte, e aí ele vai receber as tábuas do mandamento, do testemunho. Quando ele desceu do monte, não dê glória agora, irmão. Quando Moisés desceu do monte, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Sabe o que está faltando para nós, irmãos? É mais tempo de comunhão com Ele. Está faltando para nós é desligar tudo e falar: Senhor, agora sou eu e o Senhor. A ponto das pessoas passar na rua e falar assim: aquele ali carrega um brilho do rosto do Espírito Santo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que nesses dias você vai fazer um propósito de oração com o Senhor. Nesses dias você vai fazer um propósito na madrugada. Vai ser tão forte o propósito que você vai fazer, que quando você chegar naquele trabalho, vem comigo, louvor, que quando você chegar naquele trabalho, que quando você pisar naquela casa, vão olhar para você e vão notar a diferença. Você está com o rosto brilhando, e não é um brilho normal, é o brilho do Espírito Santo. Quem vai viver isso pode levantar a mão, celebrar a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esses dias são os dias em que o profeta Joel vai profetizar. Os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Vai haver um grande derramado do Espírito Santo, e quem viver verá para esse derramar. Eu estou liberando essa palavra. Quem viver verá. IBR Lisboa, haverá um grande avivamento em Lisboa, que vai começar aqui na rua Almirante Reis 228, Lisboa. Vai se derramar um grande derramado do Espírito Santo. Deus vai encher o teu coração, a tua vida, e muitos conhecerão a Cristo através de você. Só quem vai viver a totalidade. Meu Deus, fica de pé, fica de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você está aqui e existe uma chama no teu coração que está queimando. Eu sei do que eu estou falando. Estou falando sobre pessoas que o maior desejo do teu coração é falar na língua dos anjos. Você nunca falou. O maior desejo do teu coração é ter uma experiência profunda com o Senhor. Você nunca teve. Esse dia, essa noite foi marcado para selar algo na tua vida. E eu quero te convidar nesse momento a sair do seu lugar. Você que de fato sente isso. Se você quer de fato ser cheio do Espírito Santo, se você de fato quer sentir mesmo prazer pela presença de Deus, a ponto de quando chegar no relógio as horas de vir para o culto, sentir aquele frio na barriga, aquela ansiedade de estar aqui. Se você de fato é essa pessoa, vem na frente. Assim como os 7 diáconos, por imposição de mãos, eles receberam a oração e eles foram cheios do Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida hoje. Não posso demorar muito. Eu vou te dar 1 minuto. 1 minuto para você. Isso, vem, irmãs. 1 minuto para você que de fato o teu coração está queimando, que de fato você quer ter essa experiência com Deus, que de fato existe um desejo muito grande. Meu Deus, tem pessoas chorando aqui. Olha só que glória. Meu Deus, olha isso, Jesus. Você que de fato vocês têm falado na sua oração: Deus, eu quero ter um encontro contigo de verdade, a ponto de que nada mais importe do que somente a tua presença. Se você é essa pessoa, não deixa para amanhã, é hoje. Não deixa para amanhã. Olha só, tem pessoas que já estão aqui se derramando, tem pessoas que estão chorando. Meu Deus, olha que graça. Meu Deus, Deus está chamando pessoas aqui.
Deus está chamando a geração de Estevão aqui nessa noite. Independente do gênero de você, se você é homem ou mulher, não importa. Vem à frente, Deus quer derramar sobre a sua vida. Isso, os voluntários já estão orando. Ore por eles, ore por eles. Ore por elas, isso. Adore, Paulo, adora. Isso. Meu Deus, olha só, Jesus. Olha só.